experiência A experiência, mas no comecinho, quando a criança ou a pessoa está aprendendo o instrumento, geralmente o método tem a nota e a posição grafada. Eu quero Ré, daí tem o número 4 em cima. Quarta posição, daí você já teve a aula prévia, né, das posições que tem, e você direciona a vara, confere as notas, né? É um dos mecanismos. Inicialmente, antes de você se lançar o voo livre, o método vem indicando a posição que você precisa botar lá direcionar a vara para atingir aquela nota, né? Então tem um processo de preparação que é bastante longo. O trombone talvez seja o mais ingrato dos instrumentos. A guitarra você pode ver a digitação, né? Toca a nota, já aprende a escala de blues, já tem um show marcado, né? Com as suas composições, né? O trombone, entre você conseguir controlar a vibração e aprender algumas notas, demora um pouco mais, né? E É chega a bem ser frustrante. perguntado. Então, qual é o tempo geralmente de aprendizado? Quanto tempo leva entre a pessoa que decidiu, eu vou aprender a tocar trombone e conseguir tocar uma melodia mínima para poder entrar numa bandinha de escola? Eu acredito que 2 meses deva ser um tempo para você aprender algumas notas diatônicas, algumas escalas diatônicas, não todas, mas pelo menos 3, né, Jefferson? Talvez. Si bemol, Dó maior e Fá maior é possível. 6 meses. É bastante otimista, né? 3 meses, 2 meses. Realmente depende do tempo de exposição, né? E existem aqueles meninos assim que no momento que pega o instrumento, enquanto não aprendeu todas, ele não vai dormir. Então ele aprende logo todas muito rápido, mas eu diria assim que um tempo assim previsto é de 2 a 6 meses para aprender as notas, né? E uma boa textura que dê para tocar algumas melodias, né? E participar da banda, já começar a participar, né? Estou perguntando sobre isso. Quais são os locais que a gente tem para aprender o instrumento? Uma pessoa quer aprender a tocar trombone, vai aprender aonde? Em escola particular, escola pública, por exemplo. Eu me lembro que a gente tinha como é que é? Desfiles, né, de 7 de setembro, que eram muito mais comuns, principalmente na época da ditadura, obviamente. E as escolas formavam bandinhas e faziam os desfiles. Então você tinha muita banda de escola, o pessoal tocando fanfarras também de interior. Eram locais de aprendizado, né? Isso também. Você tocou num assunto extremamente importante que é de onde vem esse fazer musical, né? E o Brasil é interessante porque em vários momentos da história não, não é diferente de muitos países, sobretudo das Américas, né? Essa questão das bandas civis, né? E as civis e as militares, né? As militares já no senso mais profissional de ganhar dinheiro, mas as civis é interessante porque eram os centros onde se começava a fazer a música ludicamente ou de maneira um pouco mais espontânea. Surgia da necessidade daquela comunidade fazer a música e esses instrumentos estavam lá. A banda de música, existe um autor, ele já é falecido, o professor Vicente Salles, ele era daqui de Brasília, e ele escreveu vários livros que contam a história das bandas, não só do circo, mas das bandas. Então ele descreve muito bem como que era a atmosfera musical favorável para o ensino da música e sobretudo o trombone. O trombone é bastante incidente, né, nesse tipo de agremiação musical. Então você tocou num ponto interessante, a questão do civismo, daquela obrigatoriedade, não é só do período militar, não. Bastante antes, as primeiras agremiações civis que tinham a banda de música, elas são bastante anteriores aí à própria República, né? Interessante. Era uma necessidade social fazer música e o trombone estava nessa localidade. Então, diferente de alguns instrumentos que começaram já dentro de um conservatório, ou tem a origem bastante intensa, como é o caso do violino. O piano é um instrumento que nasceu do conservatório, o trombone não. O trombone começa realmente na banda de música, né? E a banda, ela é muito democrática, né? Inicialmente ela não faz grandes exigências quanto a quem vai tocar, né? Uhum. É quem esteja disponível a fazer e suportar aquele ambiente que pode ser maravilhoso, né? É lúdico, é socializador, né? Mas não é totalmente acessível, né? Por exemplo, na época da escravidão, quando começar no Brasil, estou falando,
Tinha bandas que tinham escravos, mas eles tinham uma condição especial, né, de não trabalhar na lavoura para aprender o instrumento. A minha escolha seria de tocar o instrumento, né, anteriormente. E a gente sabe aqui do estudo de música popular que quando surgiram as primeiras gravações no Brasil, os primeiros discos da Casa Edison, o principal objeto assim, que estava sendo gravado na época eram as bandas militares, inclusive o Anacleto, que é a banda dos Corpos de Bombeiros, né, do Rio de Janeiro, foi talvez o primeiro grande popstar da música popular. A maioria dos discos era dele, dos primeiros discos, né, e era muito respeitado, né, a banda dele. E também era muito conveniente para a gravação da época, né, a tecnologia da época, porque era um som muito forte, que conseguia ser gravado em negócio. Então, quando começa o século XX, a banda já está bem estabelecida, né, no Brasil. A banda tem um aspecto mais interessante. Ela tem essa potência sonora. Ela podia acontecer dentro de um local fechado, de um teatro, dentro de uma antessala do palácio, mas ela era muito versátil na praça pública, ao ar livre, devido ao potencial sonoro. Então, exatamente, a versatilidade, né, da banda e a portabilidade, né, dos instrumentos de banda na banda militar são bastante incidentes porque eles podem ser tocados durante a marcha. Isso. Então, talvez isso tenha atribuído o grande sucesso desse tipo de formação, né? Mas você tocou num ponto interessante. O Anacleto de Medeiros seria uma pessoa, um ícone, né? E num momento preciso ele tinha uma banda que não era porque não tinham outros músicos que pudessem tocar, mas o padrão dos músicos que tocavam com ele já era altíssimo naquele momento. E culminou, né, dele estar num grande centro da época e todas as gravações parece que ele era o popstar, né, da época. O Anacleto tocava o quê mesmo? Ele tocava clarinete, mas era muito bom, tocava bem o bombardino, que nós chamamos, né? E ele conhecia bem os instrumentos. Dizem que ele tocava até trombone de vara, né? Vamos dar uma escutadinha, então, no som da época aqui? Vamos